Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa Rádio Web Católica, Rádio Profecia. Tenho compaixão dessa multidão. O Evangelho de hoje nos apresenta um dos momentos mais humanos e reveladores do coração de Jesus, a multiplicação dos pães. É um gesto que nasce da compaixão e revela o modo como Deus cuida de nós. Então, meus queridos irmãos, fiquem comigo até o final dessa reflexão. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o teu like e compartilhar essa reflexão com seus amigos e familiares. Vamos juntos crescer na fé? Vamos para o Evangelho de hoje, que se encontra em São Mateus, capítulo 15, do 29 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo os coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o texto bíblico de hoje começa dizendo que Jesus subiu a montanha e lá se sentou. A montanha, meus irmãos, na Bíblia é lugar de encontro com Deus, lugar de oração e revelação. As multidões vão até ele carregando doentes, feridos, pessoas sofridas, cheias de necessidades, e o Evangelho diz: Jesus os curou. Ele não pede condições, não exige nada, não seleciona quem merece. Jesus acolhe quem o procura e cura quem confia nele. Isso nos lembra que não há ferida que Jesus não possa tocar. Nenhum sofrimento é ignorado por ele. O texto diz algo impressionante. O povo ficou com Jesus durante 3 dias. E não era por obrigação, era porque o reconheciam como fonte de vida. Eles se esquecem até de comer, porque estão encantados com a presença de Jesus. Isso provoca uma pergunta forte para nós. Quanto tempo eu consigo ficar diante de Jesus? Tenho fome da presença dele? Ou vivo na correria que não me permite parar para estar com o Senhor? O coração que ama não mede o tempo. O povo ficou 3 dias porque encontrou em Jesus aquilo que o mundo não dá. Aqui está o centro do Evangelho. Jesus vê a necessidade das pessoas e se comove, não de pena superficial, mas de amor profundo. Compaixão significa sentir dentro, sofrer com. É o coração de Deus que não apenas vê, mas age. Jesus não suporta ver alguém perdido, com fome, cansado, abandonado. E essa imagem revela algo essencial. Deus não é indiferente à nossa fome, seja ela material,
espiritual, emocional ou afetiva. Ele conhece nossas necessidades mais profundas e se move para nos saciar. Os discípulos veem dificuldades. Jesus vê possibilidade. Eles dizem: não temos pão suficiente. Mas Jesus pede exatamente o pouco que eles têm: 7 pães e alguns peixinhos. A lógica de Deus é sempre essa. Se você oferece o pouco que tem, Ele transforma em muito. Se entrega as suas limitações, Ele multiplica. Se entrega a sua fraqueza, Ele fortalece. O problema não é o pouco. O problema é quando guardamos o pouco só para nós. Jesus não faz milagres com o que não entregamos. O gesto é profundamente eucarístico. Ele agradece, parte, dá aos discípulos, que distribuem ao povo. É o mesmo movimento da Santa Missa, Eucaristia, ação de graças, partilha, alimentação da alma. Aqui Jesus já prepara o coração dos discípulos para entender a Eucaristia, porque no fundo a fome mais profunda do ser humano não é de pão, é fome de Deus. O Evangelho termina dizendo: todos comeram e ficaram satisfeitos. Com Jesus, meus irmãos, não há meia bênção, meia graça, meia alegria. A saciedade de Deus é plena e ainda sobrou 7 cestos cheios. A graça sempre transborda quando entregamos a Jesus o pouco que temos. Esse Evangelho nos convida a 3 atitudes. A primeira, levar as nossas feridas a Jesus. Assim como as multidões levaram doentes, levemos a Ele aquilo que está doendo dentro de nós. A segunda é entregar o pouco. Pode ser pouco tempo, pouca fé, pouca força, pouco ânimo, mas entregue a Jesus. E a terceira, confiar na providência. Deus sabe do que precisamos. Antes que peçamos, Ele já conhece a nossa fome. Mateus nos revela um Jesus que acolhe, que cura, se comove, multiplica e sacia. Meus irmãos, que hoje possamos ouvir a voz do Senhor dizendo a nós: eu tenho compaixão de você, entrega-me o pouco que você tem e eu o multiplicarei. Meus queridos irmãos e irmãs, que Deus te abençoe. Viva com fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.